Hoje está muito na moda se falar de lei de atração. O que é a lei da atração? É você falar, profetizar. Não é que eu acredito na lei da atração. Eu acredito na autoridade de Deus dentro das nossas palavras. Eu acredito totalmente nisso. Posso ver a minha, queridos? Você tem uma empresa, tem um comércio, tem um negócio que você faz. Abençoe todos os dias. Vai ser uma bênção no dia. E a semana será uma bênção em nome de Jesus. Posso ver a minha, queridos? Então pode ser que ele foi chamado de Elias, porque as pessoas viam Jesus falando vento e mar, acalma-se, e acalmava. As pessoas viam Jesus falando morto, venha para fora, e o morto ressuscitava. Poder nas palavras. A grande verdade é que em Elias nós encontramos características que da mesma forma nós encontramos em Jesus. E eu quero destacar pelo menos 5 características. Quantas? Pelo menos 5. Que os outros têm muito a ver. Primeiro, está anotando aí? Primeiro, confiança em Deus. Fé, confiança em Deus. Elias foi um homem que Deus honrou o seu ministério, porque Elias, tudo o que ele fazia era com fé. Existe uma palavra que Paulo escreve aos Romanos, que Paulo fala assim: e o justo viverá pela fé. O que significa viver pela fé? O que significa a pessoa justa viver pela fé? Quando eu digo que Elias foi um homem de fé, o que significa ter fé? De tantas coisas que significa ter fé, uma das marcas de uma pessoa que tem fé é que ela não vive por aquilo que ela não vive por aquilo que ela vê. Ela vive por aquilo que ela crê. Ter fé é isso. Ser cristão, ter fé é isso. Não é minha condição. Não são os meus 5 pães e 2 peixes. Não é o quanto eu tenho na conta, o quanto que eu ganho por mês. Não é isso. É fé. A fé me faz acreditar que até em momentos quando o médico fala não tem mais jeito, que Deus pode fazer uma obra. Essa semana completou, queridos, 3 meses que o Senhor levou meu pai. E eu não tenho nenhum tipo de sentimento de revolta com isso. Eu entendo tranquilamente isso. Quem entendeu de amém? Tranquilamente. Mas meu pai estávamos internados na UTI, desenganado. E nós acreditávamos até o último dia. Teve um dia que o médico falou: olha, ele teve morte cerebral, não tem mais nada que se fazer. E naquele momento que o médico falou isso, aqui minha esposa que é testemunha, eu falei: nós vamos continuar acreditando que se Deus quiser fazer, Deus faz. Fé é isso. Fé é você acreditar contra aquilo que você está vendo. Se existiu uma característica comum de Jesus e de Elias, em Elias e em Jesus, é que ambos eram movidos pela fé. Deus quer levantar uma geração de pessoas nessa igreja, começando de mim, eu, pastor, até o nosso irmão que está ali na porta. Deus quer levantar uma multidão de pessoas aqui dentro, movidas não por aquilo que elas estão vendo, mas movidas pela fé. Talvez o que você está vendo te desanima, talvez o que você está vendo é impossível mudar, mas pela fé, creia, e o Senhor vai fazer obras grandiosas na nossa vida, em nome de Jesus, aleluia! Pela fé. A segunda característica, Jesus, Elias e Elias e Jesus, eu coloco a palavra obediência. Repita comigo: Jesus era obediente. Diga assim: Elias
conduzido pela palavra de Deus. Eu, como pastor e atendo pessoas, eu tenho essa experiência de conversar com pessoas sempre. E às vezes as pessoas querem tomar decisões importantes, elas pedem que o pastor ore. É normal acontecer isso, eu devo ter feito com alguns aqui. E uma das perguntas que eu faço é: foi Deus que mandou você fazer isso? Foi Deus que mandou você abrir ou fechar? Foi Deus que mandou você sair do emprego? Não é uma pergunta que eu faço afrontando a pessoa. É uma pergunta que eu faço levando a pessoa a refletir. Foi Deus? Foi Deus que mandou você sair e ir para lá? Você tem certeza que foi Deus? Essa direção foi de Deus? Não é afrontando, é simplesmente levando a pessoa a pensar. Foi Deus que mandou você recuar? Foi Deus que mandou você fazer? Foi Deus que mandou você fazer assim ou dessa outra forma? Quando você leva a pessoa a refletir, automaticamente a pessoa se auto-questiona: será que foi Deus mesmo? Ou é a minha própria vontade? Quem está entendendo? Diga amém. Ou é a minha vontade? Porque isso é um desafio, pelo menos para mim é um desafio. Conciliar minha vontade com a vontade de Deus. Eu já tive vontade de largar algumas coisas, minha vontade, e eu falei: Senhor, e Deus falou assim: não, fica aí, e é na tua persistência que eu vou te abençoar, é na tua perseverança que eu vou te abençoar. Aleluia. Porque sinceramente tem coisas que é só soltar, deixa aí, solte. Mas essa foi a direção de Deus? Às vezes não. E quando você não ora, escuta, quando você não ora para tomar uma decisão, você vai ter que orar para consertar essa decisão depois. E geralmente dá muito mais trabalho. E você tem que ir lá buscar o machado que caiu. Que você tem que ir lá reconstruir o que Deus mandou deixar do jeito que estava. Elias foi um homem que todas as suas decisões foram tomadas pela direção de Deus. Vai lá e faz. Vai lá e toma a tua atitude. Certa vez ele chegou para o teu servo e falou assim: vai lá, sobe na montanha e veja. Ele subiu na montanha, olhou e voltou, não vejo nada. Ele falou: então vai lá e sobe de novo. 7 vezes. Vai lá e sobe de novo. Teve uma hora que o menino falou assim: mas não é possível, ele ia sair de brincadeira comigo. Só que na 7ª vez, quando ele subiu, ele falou: opa, eu estou vendo uma nuvem. E ela é do tamanho de uma mão de um homem. É um sinal pequeno. E Deus falou: tá vendo? Vou enviar uma abundante chuva. Quando você insiste naquilo que Deus te direcionou, Deus dá sinais e mostra que Ele está contigo. Assim foi com Elias e assim será na tua vida. Insista e Deus vai mostrar que de fato Ele está contigo. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus. Aleluia! Não sai fazendo e depois tenta resolver. Vai na direção de Deus. Fala para o seu irmão do lado: seja guiado pela direção de Deus. Vamos terminar. Depois tem uma terceira característica: Jesus e Elias. Característica chamada oração. Vida de oração. Tenha uma vida de oração. Posso dar um amém, queridos? Oração. E não é aquela oração, como eu até falei semana passada, em tom de brincadeira, mas para ilustrar. Que você chega lá e pede: eu quero isso, eu quero isso. Eu citei até o exemplo quando alguém vai numa lanchonete, passa lá no carro, né? E fala: eu quero tal lanche, tal barato. Não é assim. Oração é você cultivar relacionamento com Deus. Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, tem essa autocrítica. Será que eu já orei o suficiente? Antes de desistir,
Será que eu já orei o suficiente? Antes de sair de um relacionamento, que às vezes está sendo difícil, ou de um emprego, ou de alguma coisa, eu já orei o suficiente. Na minha oração, Deus tem trazido paz para o meu coração. Ou eu ainda tenho um pouquinho de dúvida. Oração não é somente você falar com Deus. Oração também está no fato de você ouvir a voz de Deus. É você estar no culto, e não é simplesmente você entrar no culto e assistir o culto, que aqui você não assiste, você cultua a Deus. E na hora da abertura do culto, você está prestando atenção na hora da abertura do culto? Na hora que alguém está louvando aqui, até na hora da oferta, até na hora de um recado, até na hora da palavra, que é o momento que nós mais ouvimos Deus, será que você está atento? Será que agora, nesse momento, Deus está falando com você?